Tá? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Fundamental, importantíssimo, né, pensar a lógica da intersetorialidade neste mundo tão fragmentado e dividido, né? Pensar em articular interesses distintos e muitas vezes divergentes é quase transgressor, mas muito difícil, né? Então, eu acho que vale a pena demais essa conversa, né? Parabéns ao Fórum de pautar esse tema, não é? Para ativar a conversa, essa tal da intersetorialidade é moda ou necessidade? Costuma ser moda, né? Inclusive, tem um livro que eu gosto muito, do Odorico, já foi secretário municipal de saúde de Fortaleza, que chama O Dilema da Intersetorialidade, né? Em que ele fala de um consenso discursivo e um dissenso prático, né? Então, todo mundo diz que é bom, que é bacana, que é importante, mas na hora, né, de fazer mesmo, tem uma certa dificuldade, né? Mas eu diria que é de uma necessidade imensa, né? Cada vez mais a desarticulação, a fragmentação, conspira contra a efetividade das políticas. Então, acho que é muito importante, é uma necessidade política, né? Uma necessidade econômica, uma necessidade de gestão, né? Então, eu acho que é mais do que moda, é uma necessidade. Eu acho que existe um conjunto de intersetorialidades, não existe só uma intersetorialidade, e eu, só para criar uma certa discussão, se o secretário municipal de saúde pega o telefone e liga para o diretor de parques e jardins pedindo o parque emprestado para os gordinhos fazer ginástica, isso não é intersetorialidade, eu chamo isso de intersetorialidade tutelada. Ele buscou o outro para resolver um problema que é dele, né? E eu acho que nós, na saúde, fazemos muito isso, um pouco imperialismo sanitário. Nós buscamos os outros de forma utilitária para resolver nossos problemas. Mas nós não estamos interessados num problema que seja comum, né? Então, eu acho que é importante. A intersetorialidade generosa talvez fosse ao nível de um território, todo mundo sentado em torno de uma mesa e perguntando qual que é o problema que afeta a todos e como que cada um pode, de alguma forma, contribuir com esse problema que afeta a todos, né? Na pandemia, a gente viu isso, né, a importância da intersetorialidade. No dia da volta às aulas, se juntou saúde, educação, assistência social, transporte público, segurança pública, para pensar um problema comum, como é que nós vamos ajudar as crianças a voltarem às aulas, né? Então, acho que a gente viu, né, na intersetorialidade, inclusive, muitos colegas de outras unidades, que não a saúde, falando de dois artigos importantes no Estado de São Paulo. Só a saúde não vai resolver a pandemia, sem a saúde não vamos resolver a pandemia. E lá se falou muito, né, de problemas simples, complicados, complexos e perversos. E a pandemia mostrou, né, que a gente estava diante de problemas perversos que conectavam saúde, desemprego, desigualdade, fome, né? Então, a necessidade da intersetorialidade para lidar também, não só com problemas complexos, mas também com problemas perversos, né? Alguns dispositivos contemporâneos nos clamam para pensar a questão da intersetorialidade, a Política Nacional de Promoção da Saúde e o ODS. E aí, vamos brincar disso seriamente? Então, um pouco essa... A gente não quer isso, né? Brasil imunizado, temos uma só nação, né? Acho que a pandemia demonstrou uma certa fragmentação, uma certa dificuldade, e a gente viu os resultados dessa fragmentação, né? O pequeno Hamlet conversando com seu pai, né? O Igor: papai, por que não pode haver paz e harmonia no mundo? A paz pode ser provável, Hamlet, mas nunca haverá harmonia. Muita gente para cantar uma mesma música, né? E eu acho que a gente buscar a paz, eu acho nobre, necessário, mas eu acho que a gente tem um monte de orquestra desafinada, né? Porque os interesses distintos e divergentes muitas vezes dificultam essa articulação, né? Mas eu acho que clama por essa necessidade. Um aforismo atribuído a Carlos Matos, um chileno, né, que trabalhava com planejamento: a ciência tem disciplinas, a universidade tem departamentos, o governo tem setores, porém a realidade tem problemas. E que problemas são esses, né? Estamos aqui falando de doenças crônicas não transmissíveis, mas vem aí outras condições clínicas, né? Outras condições crônicas, os distúrbios mentais e neurológicos, doenças bucais, ósseas e articulares, osteoporose, desordem genética, patologias oculares e auditivas, né? Os problemas estão aumentando. Se as DCNTs são um problema que a gente tem, os problemas estão aumentando, né? Então, a necessidade de pensar a articulação é necessária. Seus fatores de risco podem ser identificados e classificados,
não modificáveis, idade, sexo, herança genética, modificáveis ou comportamentais. Se enfrentar tudo isso já é um problema complexo, ainda mais quando a gente pensa na determinação social da saúde, né? Se os fatores de risco explicam a causa das doenças, a determinação implica a distribuição das causas, o que coloca uma complexidade ainda maior. Obesidade seria uma epidemia para todo mundo ou ela é uma epidemia distribuída de forma desigual, né? Então, acho que a gente tem que também pensar essa questão. A dimensão comercial dos determinantes, que sei que Mônica vai falar disso, estava falando com ela que a ACT é uma das energias mais importantes do Brasil, né, nessa discussão do conflito de interesse. E a OPAS, a OMS, está pautando essa questão, né? Planos de saúde, carros, armas, alimento. A dimensão comercial dos determinantes sociais da saúde. Eu acho que faz com que a intersetorialidade seja necessária para trabalhar isso. E outra sindemia. Então, para além disso aqui, temos esses problemas também, né, que nós precisamos de pensar do ponto de vista da... E atuar somente sobre isso aqui, talvez a gente não consiga, se a gente não levar em conta essas três questões aqui também, né? Determinantes, fatores de risco, né? Acho que avançar para a causa das causas, o professor Michael Marmot, que liderou o relatório de determinantes sociais da saúde do OMS, diz que os determinantes são as causas das causas, né? E aí a intersetorialidade precisa de ir na raiz dos problemas, trabalhando não só os fatores de risco, mas a distribuição dos fatores de risco de forma desigual, né? Aqui, só para a gente pensar, que é possível, inclusive, pensar uma outra lógica de cuidado, né? Que não é necessariamente a intersetorialidade em ação, mas é, de alguma forma, buscar outro modo, né, de cuidado, né? E esse outro modo de cuidado, né, vai implicar em mudança da lógica, né, da prática em saúde. Eu vi que vocês estão interessados no 3.4. É pouco, muito pouco. Muito pouco, mas é necessário. Mas eu queria tanto que a gente pensasse os objetivos de desenvolvimento sustentável de uma forma mais articulada, mais indivisível, que a gente pudesse ter uma abordagem não só voltada ao nosso umbigo, a saúde, o 3.4 das doenças crônicas, porque só incidir sobre o 3.4 é pouco, se a gente não olhar para essa articulação como um todo. E a OMS tentou fazer isso na na 9ª Conferência Mundial de Promoção da Saúde, que ela fez em Xangai, ela tentou trabalhar com cada um dos objetivos quais são as questões da saúde relacionadas com cada uma delas, né? Então, sigam no 3.4 como foco, mas pensem a possibilidade de tratar os ODS como indivisível, né? A gente tentou fazer isso. Ano passado, a Política Nacional de Promoção da Saúde completou 15 anos e a OPAS, junto com o Ministério, lançou editais, né, para pensar obras técnicas para implementar, ativar 20 questões relacionadas com a Política Nacional de Promoção da Saúde. Uma das que o CPDOC, Cidades Saudáveis, com o qual eu trabalho, pensou trilhar a promoção da saúde nos ODS, levando em conta todos os 17. Como é que a gente cria trilhas de articulação, né, com todos os ODS. Esse material a OPAS ainda não disponibilizou, mas está prestes a fazê-lo. A PNPS, né, tem a sua definição de articulação, saberes, potencialidades, experiências, sujeitos, grupos, setores da construção, intervenções compartilhadas, estabelecendo vínculos, corresponsabilidade e cogestão para objetivos comuns. E aí, operar também de forma indivisível todas essas questões me parece um desafio para enfrentar a questão intersetorial. De qualquer forma, apesar disso tudo, é um tema aberto, do ponto de vista teórico, avaliativo e da pesquisa. Em busca de um caminho teórico, a gente pode pensar, para operar, né, a intersetorialidade, ela tem que ser tratada como um problema e não como algo dado, precisa de ser operada e pensado o quê, que arquiteturas, o como das metodologias, o com quem dos atores, o para quê das intencionalidades e o porquê dos paradigmas, né, para buscar uma lógica de intersetorialidade, porque não há banco de intersetorialidade congelada. Então, cada território vai ter que construir
a sua lógica de intersetorialidade de acordo com o contexto, com os sujeitos, com as políticas, com os interesses. A questão é mundial. A 24ª Conferência Mundial da UIPS, União Internacional de Promoção e Educação e Saúde, realizada no Canadá, em maio, levantou um conjunto de questões, né? E uma delas, trabalhando além das fronteiras setoriais, né? 5 minutos. 5 minutos, nossa senhora. Eu estou acabando. A pessoa tem uma água aqui, ó. Tá, obrigado. Pode descontar o tempo? Desconta o tempo. Estou acabando e vem a melhor parte, a parte mais colorida, a parte mais bonita, a parte mais interessante. Em 95, eu estive no Paraná, trabalhando com o Paraná. Tem algum paranaense aqui? Hã? Nasceu? É mesmo? Então, você vai reconhecer alguma coisa do Paraná aqui. Alguns municípios que faziam, na época, municípios comunidades saudáveis, e a coordenadora do evento falou assim: Marcos, os prefeitos vêm aqui amanhã. Como é que você cria um jeito para falar para eles o que é essa coisa arada toda que vocês estão falando? Porque a gente fica falando entre a gente, na academia, mas como é que a gente traduz tudo isso para os gestores, né? Para a população? Então, a questão da tradução do conhecimento é importante. Aí eu fui para o hotel, pensei, e vim com essa ideia aqui. Opa. Isso. Esses eram os municípios que estavam fazendo a iniciativa do município comunidade. Alguém conhece? O pessoal do Paraná já ouviu falar? Então tá. 2 vizinhos, Céu Azul, Araucária, Palmeira, Francisco, Beltrão e Chopezinho. Eu tinha que falar isso para os prefeitos, né? Tradução do conhecimento. Como é que eu falo isso, interação, negociação interestadual. Aí eu usei esse tema, eu acho que os prefeitos entenderam. É quando 2 vizinhos de Novo Francisco e Beltrão se sentam embaixo de uma araucária de uma palmeira, inspirados pelo Céu Azul, começam a tomar um choppzinho. Né? A gente tem que traduzir conhecimento para o povo, né? Porque senão fica... E aí, povo, brincar seriamente de intersetorialidade é talvez reconhecer as partes, reconhecer as diferenças, reconhecer os coloridos, os sabores, os gostos, né? As cores. Se a gente achar que a intersetorialidade são as frutas dentro do liquidificador, acho que ninguém vai querer brincar disso, porque as frutas perdem cheiro, gosto e sabor, né? É gostoso vitamina, mas, olha, deixamos de existir, passamos a ser uma geleia geral. Talvez a melhor metáfora gastronômica para a intersetorialidade seja a salada de fruta, em que as frutas não perdem cheiro, gosto e sabor, se misturam no caldo. Se eu tirar o morango daqui, eu mudo o gosto da salada de fruta. Então, cada parte se reconhece nesse processo, né? Talvez não haverá muita disputa, porque todas as frutas são importantes aqui e serão modificadas, né, na interação no caldo. 2 minutos. Que coisa assim, que função chata a sua, né? Mas tudo bem. Pois é, acabei. Acabando dizendo que, olha, por isso que eu acho que a gente tem que buscar, talvez como foco 3.4, mas olhar de uma forma mais ampliada. Se em 1986 teve a Carta de Ottawa, a OMS organiza, né, de tempos em tempos, suas conferências globais. Essa é a última carta da 10ª Conferência Global de Promoção da Saúde, que eu acho que, se a gente olhar para isso de uma forma integrada, nós vamos estar atuando sobre as doenças crônicas não transmissíveis, né? É isso, pessoal. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada.